É uma luvinha sem os dedinhos, é bem fácil de fazer. A modelagem dela é um retângulo, a gente começa e termina com ponto de barra, e aí faz essa costura aqui na lateral. Se quiser fazer o dedinho, pode levantar os pontos aqui com uma agulha de crochê e fazer algumas carreirinhas de ponto alto, tá bom? Nós vamos trabalhar com a agulha 4 de tricô. Sempre que eu faço pontos de barra, eu gosto de usar uma agulha de uma numeração menor pro ponto de barra, ele fica mais firme e mais ajustadinho no corpo, né? Então, aqui eu fiz com a 3,5 a montagem dos pontos, o ponto de barra e a finalização. A medida do retângulo para uma luvinha tamanho adulto fica com 19 por 16. Mas você pode fazer aí medindo na mão, se for infantil, diminui um pouquinho, que vai dar tudo certo. A única coisa é que você precisa manter o múltiplo do ponto. Esse pontinho trabalhado que eu tenho aqui são 6 carreiras e ele é múltiplo de 6 mais 4. Aqui eu não coloquei ponto de borda nas laterais, porém eu trabalho eles em tricô. Então, colocando o múltiplo de 6 mais 4 vai dar certinho. Aqui eu coloquei 46 pontos, tá? Na agulha 3,5 e trabalhei no ponto de barra 1 por 12 carreiras, que vai dar mais ou menos 5 centímetros. Então, vamos lá. Eu vou fazer 3 repetições, então, vou colocar 6 vezes 3, mais 4. Vou colocar 22 pontos, mas na luvinha eu coloquei 46, tá bom? Faço aqui o primeiro ponto com um nozinho corrediço. Então, é o múltiplo de 6 mais 4. A primeira carreira, segunda, enfim, até a 12ª, eu trabalho no ponto de barra 1 por 1. Pra quem não sabe, ponto de barra 1 por 1 é um tricô e um meia. Eu começo com o tricô. Meia. Tricô, meia, até o final. E aí, pra terminar, eu fiz aqui o último em tricô e sobrou um. Esse último eu faço em tricô também. Então, no final da carreira, acaba ficando 2 seguidinhos aqui. E depois é só acompanhar, ó. Aqui é o meia, passo o fio pra trás. Então, isso a gente vai repetir por 12 carreiras. E aí, a gente vai pro nosso ponto fantasia. Ele tem 6 carreiras, porém, a gente só vai fazer pontos trabalhados no direito. O avesso, sempre em tricô. Então, são 3 carreiras trabalhadas e as do avesso em tricô. Termino aqui com 2 também seguidos. Então, vamos lá. Agora, a primeira carreira do nosso ponto vai ser 4 tricôs e 2 meia. E eu termino aqui com 4 tricôs. Começo e termino com 4 e vou intercalando com 2 meias. 1, 2, 3, 4 tricôs, 2 meias. Bem fácil. 1, 2, 3, 4 tricôs, 2 meias até o final. Então, foi aqui a primeira carreira da nossa repetição. A segunda, como eu falei, todas do avesso, todas as pares, trabalho todos os pontos em tricô, do início ao final da carreira. Então, foi aqui a segunda. A terceira, eu começo com 3 tricôs, esses 3 aqui não fazem parte da repetição, é só o início da carreira que tem ali antes da repetição do asterisco. Aí, começa a parte que é um pouquinho mais complicada. Nós vamos cruzar esses 2 pontos como se fosse uma mini trança de 2 pontos. Vou pegar aqui os 2. O segundo ponto, eu passo pela frente da minha agulha, volto aqui o segundo. Então, o segundo aqui fica na frente e volto o primeiro.
Esse pontinho aqui, ó, eu pego de volta, cruzando, então, pela frente, e volto aqui na agulha. Então, cruzei, ó, ele vai ficar com acabamento pra direita. Trabalho os 2 pontos em meia. No segundo cruzamento, esse pontinho que eu passei pela frente, eu vou passar por trás. Então, eu pego os dois aqui da mesma forma, só que ao invés de passar assim, ó, ele pela frente, eu vou passar ele por trás. Volto ele na agulha aqui do mesmo jeito. E trabalho os dois em meia. Qual é a diferença? Um vai ficar inclinadinho pra direita, ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Inclinadinho pra direita, inclinadinho pra esquerda. Essa diferença é pelo cruzamento, frente e trás. Fica uma mini trança de 2 pontinhos. Faço 2 meia entre um cruzamento e outro, tá? Então, cruzei, cruzei, 2 meias. Vou repetir de novo, ó. 2 pontos que eu vou cruzar, o segundo passa pela frente da agulha, pego ele aqui e volto para trabalhar os 2 em meia. O segundo cruzo por trás, pego os 2 por trás dessa agulha aqui, volto e trabalho os 2 em meia. Essa é a repetição dessa carreira. 2 pontos meia para finalizar. Então, puxo aqui os 2 para essa agulha. Volto deixando esse aqui pela frente. Volto tudo para a mesma agulha. Na verdade, eu peguei o de trás e pus para frente, passando pela frente. Trabalho os 2 em meia. Agora, a mesma coisa, só que passando por trás. Tiro os 2, passei aqui por trás, só inverti a sequência desses 2, trabalho os 2 em meia, e mais 2 meias sozinhos. E aí, vou terminar a minha carreira, aqui já fora da repetição, com um tricô. No início, eu coloquei 3, no final, 1. E aí, todos os pontos eu cruzei. Carreira do avesso, tudo em tricô. Então, aqui, a quinta carreira, ao invés de começar com 3 tricôs, eu começo com 2. E aí, vamos para a repetição. Mesma coisa, ó, pego os 2, cruzo pela frente, volto ele aqui na agulha e trabalho os 2 em meia. 1, 2. Ao invés de já cruzar os próximos, eu faço 2 meia de intervalo aqui no meio. E aí, cruzo os 2 seguintes. Por trás. Passando ele aqui por trás. Pego o da frente. 2 em meio. Só isso que muda, tá? Até o final da carreira é a mesma repetição, né? Pego 2 aqui. Cruzo pela frente. Dois meia. E cruzo por trás. Ó, observa que ele vai formando aqui, ó, inclinação para a direita e para a esquerda. E aqui ficaram os 2 meias, então ele vai formar um Vzinho. Esse é o trabalho do ponto. Cruzo pela frente. Trabalho os 2 em meia. 2 pontos meia entre os cruzamentos. E agora, cruzo por trás. Não é difícil, né? E aí, pra finalizar a carreira, 2 tricôs. Então, naquela primeira carreira de cruzamentos, eu fiz 3 e 1, no início e no final. Agora, são 2 e 2, pra ele ficar assim, ó, com esse efeito do Vzinho
E aí, no avesso, novamente, tudo em tricô. Então, aqui foi uma sequência da repetição de 6 carreiras do nosso ponto. Ó, ele forma esse Vzinho. Então, você vai fazendo esse retângulo. Aqui é o meu ponto de barra inicial e aqui é o final. Vai medindo na sua mão, ó. Dobra aqui. E faça a quantidade de repetições que você precisa aí pra sua mão. No meu caso aqui, foram 1, 2, 3, 4, 5 repetições da sequência de 6 carreiras. Quando eu terminei essas repetições, eu trabalhei mais 6 carreiras no ponto de barra. Então, eu terminei aqui, ó, no avesso em tricô, no final da 6ª carreira. Na 7ª, que seria a 7ª carreira, eu volto no ponto de barra. Aí, volto pra agulha 3,5 também. Aqui, eu acabei fazendo tudo com a 3,5, mas seria o ponto de barra com a 3,5, o ponto fantasia com a 4, e aí, volto na 3,5 pra finalizar, tá? Aí, eu vou fazer aqui, então, a carreirinha do ponto de barra pra mostrar o arremate. Então, terminada ali a sequência, vou fazer 2 aqui do ponto de barra, 1 por 1. E aí, eu vou fazer o arremate de uma forma que ele fique um pouco mais elástico. Se você arrematar tudo em tricô ou tudo em meia, ele acaba abrindo um pouco esse ponto de barra. E aí, talvez você tenha que passar um lastex na finalização. Para evitar isso, eu fiz o arremate assim. Aqui eu tenho o ponto meia, né? O meu segundo ponto é o ponto meia. Então, eu faço 2 pontos juntos em meia. Pegando aqui. O meu próximo é em tricô. Então, eu volto esse ponto pra agulha e faço 2 juntos em tricô. Acompanhando, então, os pontos do ponto de barra. O próximo é em meia. Passo o fio pra trás. Dá pra ver aqui, né? O cordãozinho do ponto meia. Aí, eu faço o arremate de um ponto em meia. E o outro em tricô. Volto aqui, um em meia. E outro em tricô. Dessa forma, ele fica aqui, olha, mais elástico do que se você finalizar tudo em tricô. Então, ele vai ficar exatamente assim, tá? Ele não abre tanto, pra quem já fez sabe do que eu tô falando, né? E aí, nós vamos pra costura. Eu vou costurar aqui com a tapestry, a agulha de bordado. Pode ser a 18 ou a 22, que vai passar bem aqui esse fio. É interessante você deixar aqui no início um pedacinho de fio e no final também, pra gente fazer a costura com o fio na mesma cor, correspondente aqui da lateral. Você vai costurar mais ou menos, né? Aqui o ponto de barra mais um pouquinho. E aqui também, o ponto de barra e mais um pouquinho. Eu fecho aqui direito com direito. Eu costumo alinhar aqui pelos cordõezinhos da lateral, os tricôs que a gente fez. Alfinetar, pra que fique tudo bem bonitinho. E aí, eu costuro com o ponto atrás. Então, é importante deixar esse pedacinho de fio aqui, ó. Eu vou costurar a parte azul com o próprio fio azul e a parte cinza com o cinza. E aí, faço tudo ponto atrás. Eu avanço um pouquinho aqui, ó, pra frente. Volto no ponto anterior. Avanço um pouquinho pra frente. Então, o cordãozinho de tricô, ele fica pro lado do avesso. Aquele que a gente fez, né? Sempre um tricô nas bordas, ele fica aqui. Costuro a distância aqui do ponto de barra, espero, não arremato ainda, porque aí eu vou provar na mão se realmente ficou certinho, né? Depois eu faço o arremate. Aí, ó, nem preciso desvirar, já posso provar aqui pelo avesso mesmo. Ó, posso fechar mais um pouquinho aqui na parte de cima. Aí, você vai ajustando. Aqui, acho que já tá legal. E aí, já posso arrematar. Pode dar um nozinho
também não tem muita necessidade. E esconde aqui pela trama. Corto o excesso. E aí, viro aqui pro lado do direito e tá pronta a nossa luvinha. Vou colocar as duas aqui pra vocês verem. Ó. Ela é bem legal pra quem fica no computador, né? Precisa ali dos dedinhos ou no celular. E parece que não, mas ela aquece muito bem, viu? Não é porque não tem os dedinhos que não vai aquecer. E aqui, o que eu falei pra vocês, se quiser um corpinho aqui maior, é só aumentar a parte do ponto de barra.